Olá, queridos irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Heitor e este programa são sermões bombásticos. Eu quero ler neste momento dois textos. Um em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, e outro em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Não é cansativo, não. Começo com 2 Timóteo 4, 3 e 4, que diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Preste atenção. Tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos. Hoje nós falamos orelhas, não faz diferença, né? Comichão nos ouvidos. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, nós encontramos muitas das coisas que causam comichões nos ouvidos das pessoas e correm atrás e procuram e querem se deliciar com outras coisas. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós, de que maneira devíeis andar e agradar a Deus, assim como estás fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Aí começa, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém a iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu quero pregar nesta hora um assunto complicado. Lamento muito que tenha surgido essa oportunidade e a necessidade do tal, porque eu vou ter que ser um pouco áspero aqui nesta mensagem. E o tema é uma nova heresia. Uma nova heresia. Eu garanto aos irmãos queridos, pastores e líderes de todo o Brasil, de todas as denominações, que não será a última. Muitas outras surgirão, como muitas outras já surgiram, já apareceram, já assolaram a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, desde os tempos dos apóstolos. Especificamente, Paulo se refere às heresias. Quando lemos Apocalipse, nas cartas às igrejas, encontramos ali heresias. Só tem uma igreja ali que é, digamos assim, 90% próxima da perfeição. E essa nova heresia é comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos. Curiosidade que está a certa distância e que faz com que as pessoas corram na direção das tais, esperando obter algum tipo de vantagem e diferença no modo de viver. Virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é pregada em todo o tempo, na Bíblia, desde o princípio, no Velho e no Novo Testamento, e fundamentada e espalhada de modo prático para a igreja através dos servos do Senhor Jesus Cristo a partir de seu apostolado. Mas qual a razão desse retrocesso, dessa volta a heresias antigas? Qual a razão desse retrocesso na igreja? O surgimento dessas heresias novas? São crentes, começando por pastores, por líderes, que estão enjoados, enfastiados
das doutrinas do Senhor Jesus Cristo. Acham que estão há muito tempo ensinando e pregando as mesmas coisas e que alguma coisa nova precisa ser inserido para melhorar o apetite, dar mais prazer, direcionar o rumo da igreja para um caminho mais fácil. Estão enfastiados da palavra de Deus, estão saturados de ouvir a verdade. A verdade está incomodando aos seus espíritos, suas almas, ao seu ser. Estão também com inveja dos pecadores. Realmente, os pecadores têm uma vida que invejam a muitos crentes. Tanto é que muitos crentes vivem atualmente e sempre viveram do modo como os pecadores iníquos se conduzem nesta terra. E por que tem inveja dos tais? Por esses estarem experimentando, vou usar uma expressão bem comum no meio da alimentação, por esses estarem experimentando outras iguarias, outros paladares que lhes parecem mais apetitosos, mais agradáveis. É o mesmo que não vou almoçar nesse restaurante porque estou enjoado da sua comida, vou para o outro, mesmo que o outro restaurante não tenha uma alimentação tão boa, tanta qualidade, tanta limpeza, tanta higiene, mas o paladar é diferente. As pessoas estão procurando doutrinas, princípios para seguir a Deus de modo pessoal, pelo prazer, pelo paladar, pelo que apetece tais coisas. Tais crentes não estão satisfeitos com o alimento saudável, diríamos assim. Querem outras experiências ao paladar espiritual. E há muitas chances. E tem um indivíduo, um camarada chamado Lúcifer, o diabo, que é especialista em levantar, em atrair e trazer à tona essas possibilidades de prazer, de paladar espiritual diferenciado para os crentes. Eles se esquecem de que isso foi exatamente o que Eva desejou também lá no passado e experimentou, e não só desejou, experimentou, como também se deu mal e arrastou toda a humanidade que viria a existir atrás de sua desgraça. O diabo chegou e disse: olha, o que disse o Senhor a vocês a respeito de todas essas grandezas, de todas as belezas, de todas as frutas que estão aqui, ela disse: nós podemos comer, usar isso tudo à vontade, menos comer da árvore que está lá no centro do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Claro que ela não tinha essa expressão ainda para justificar. Mas o diabo disse: não tem problema nenhum, essa história de que se vocês comerem ali vão morrer, não vão não. Vocês vão continuar vivendo. E que é de melhor, sabendo o que é o bem, sabendo o que é o mal, vocês serão iguais a Deus. Serão iguais a Deus. E Eva comeu do fruto, deu para Adão e tudo foi semeado em termos de desgraça nesta terra. Bem, esses crentes de hoje estão nessa mesma situação. Estão dando ouvidos ao diabo com propostas de melhoria na qualidade de vida espiritual deles, de melhoria. Esses crentes já não suportam o que o texto diz, a palavra de Deus. Querem novidades, querem prazeres, querem aguçar o paladar espiritual em outras coisas. E as novidades virão. Estão sempre apresentando uma forma de heresia, bem palatável, sempre propondo algo novo, uma experiência nova. E isso chega nas igrejas assolando o reino de Deus. Claro que não acaba com o reino de Deus, não destrói a Deus, não adultera nem anula a obra de Cristo na cruz, mas vai fazendo estragos aqui e ali. São heresias, propondo algo novo, uma experiência nova. E como essas novidades têm afetado as nossas igrejas? E como tem? Eu fui batizado aos 12 anos de idade, tenho hoje 78 anos de idade. E lá pelo final da década de 50, início dos anos 60, as igrejas do Senhor Jesus Cristo de todas as denominações foram afetadas por heresias. Algumas se aperfeiçoaram, se ajeitaram, mudaram os seus modos de ser e sobreviveram à problemática que se apresentou. Outras, contudo, faliram.
igrejas fecharam, processos judiciais foram abertos contra grupos, enfim, foi uma lástima. Mas Deus, com o seu poder, e Jesus Cristo, com a sua graça, foram vitoriosos até aqui. Mas as heresias continuam. As nossas igrejas estão cheias de heréticos, cheias de incrédulos. E uma coisa é certa, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um diabo de plantão lá dentro. Tem um demônio de plantão lá dentro, fazendo todo o esforço para afetá-las e afetá-las profundamente. E o curioso, meus queridos irmãos, meus queridos colegas, pastores, é que a novidade sempre parece melhor. Isso em todas as coisas. Sempre parece melhor e tem sempre uma mensagem inovadora. Vejamos, por exemplo, como as pessoas trocam de roupa. A moda, num determinado período, é uma cor. Passado meses depois, a cor ideal já muda. O jeito da calça, do paletó, da camisa, de pentear o cabelo, de cortar o cabelo, tudo isso vai mudando. É o modismo para tirar as pessoas do mesmismo, para não se sentirem mais acomodadas e terem experiências novas, relacionamentos novos. Trocam de roupa, trocam de carros, simplesmente pela diferença, não pelo que de melhor existe. Não muda nada. Mas por que eu estou conduzindo esta mensagem? Uma nova heresia, comichão nos ouvidos. É que há como dividir esse assunto em algumas partes. E mesmo que demore esse sermão, não importa. O primeiro ponto, quem está sempre oferecendo novidades à igreja? Você sabe? Quem que está oferecendo sempre novidades à igreja? Não é Deus. Não é o Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e encerra toda a necessidade da humanidade. Tanto para o crescimento espiritual quanto para a salvação. E conta também sobre a vida eterna, como a experimentaremos, como viveremos com Cristo em Deus eternamente. E conta também, e muito objetivamente, sobre a destruição do diabo e com ele todos os seus anjos, todos os demônios, e arrastando também todos os perdidos. E é muito provável que você, às vezes até com o título de pastor, de diácono, de profeta, ou de que seja, seja um deles. Se você não é mesmo um convertido, uma nova criatura feita por Jesus Cristo. Então, quem está oferecendo sempre novidade à igreja? É o diabo. Ele tem um acervo, ele tem um arsenal, ele tem um quantitativo imenso de alternativas. Começou lá com Eva, falando que não iria morrer se ela comesse daquele fruto. Tentou a Deus e a Jesus em todo o tempo, e o último ato de tentação foi na carne, quanto ao sofrimento que Jesus Cristo padeceria na cruz do Calvário. Ele tentou tudo, não enganou a todos, mas enganou a muita gente. O novo parece sempre melhor, tá? E tem muita gente que está indo atrás de heresias, porque é um jeito novo de fazer as coisas, um jeito moderno de cultuar, um jeito diferente de acolher as pessoas, de agregar membros ou partidários espirituais. Eles adotam esses modismos, essas novidades, todas elas com princípios de heresia, as fundamentando na intenção de levar uma vida mais agradável dentro da igreja e atrair mais gente para esse mesmo meio e nessas mesmas condições. Mas isso aí é obra do diabo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é fundamentalista por excelência e nos ensina tudo e da melhor maneira como devemos viver, cultuar e servir a Deus. Um segundo ponto é o que se mantém há mais de 6.000 anos imutável, não muda, não altera, é saudável, é perfeito e é suficiente. É a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus e a Bíblia não muda, é perfeita, permanece
Pelo contrário, a proporção que a gente vai lendo, estudando, a gente vai encontrando mais novidades. As novidades estão escondidas por Deus ali para serem manifestas de acordo com a necessidade dos corações. Eu leio a Bíblia todos os dias e leio às vezes várias vezes. E sempre que leio, Deus fala alguma coisa nova, como se eu não estivesse ouvido jamais. Mas não é uma novidade fora do contexto da Bíblia. É sempre de acordo com os princípios gerais, harmônicos e fechados da palavra de Deus. Mas hoje, as religiões e os líderes estão se apegando a um negócio, uma palavrinha bonitinha que se chama hedonismo. É a busca do prazer. As coisas não são buscadas mais pelo contentamento espiritual, para o crescimento espiritual. Estão procurando prazer. E as igrejas estão sendo cada vez mais cheias de coisas que dão prazer, mas que não satisfazem. Prazer numa música totalmente corrompida, prazer em mensagens mentirosas e não fundamentadas na palavra de Deus, posturas sociais contextualizadas com os movimentos do presente, enfim, artimanhas diabólicas para tornar a igreja cada vez mais parecida com o mundo. Mas estamos aqui para fazer o contrário, para trazer as pessoas do mundo para se integrarem, serem salvas e buscarem a santidade. E a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um terceiro ponto que quero considerar é que conteúdo é essencial para se obter a vida eterna. O que é essencial para se obter a vida? A igreja não existe para satisfação no presente, no dia a dia. A igreja não é uma organização social para atender necessidades imediatas das pessoas. A igreja é uma organização criada pelo Senhor Jesus Cristo para se constituir no seu corpo visível, sensível, tocável aqui na terra. Mas o que é essencial para essa vida nova e vida eterna? Nós encontramos lá em João 6,68 uma expressão que eu gosto muito. Tu tens as palavras de vida eterna. A Bíblia contém e é. Ela muito mais do que contém, ela é a palavra de Deus. E Pedro se refere a Jesus Cristo como sendo aquele que tinha e tem as palavras de vida eterna. É tudo que nós precisamos para viver eternamente, vencer a morte, vencer o diabo, vencer a todas as nossas fragilidades. Mas aí, os autores e divulgadores dessa heresia nova questionam, mas e por que nós, os crentes, os salvos, não podemos desfrutar de tudo de bom que há neste mundo? Perguntinha sagaz, não é? Porque nós não podemos desfrutar de tudo de bom que há neste mundo? Podemos sim, de tudo de bom podemos desfrutar. Tanto quanto lá no Éden, Deus colocou todos os frutos que poderiam ser consumidos, poderiam ser comidos e não trariam mal algum, mas tinha um que era venenoso, a árvore da ciência do bem e do mal. Introduziria o pecado no mundo e ocorreu isso pelo princípio da desobediência. Nós podemos sim desfrutar de tudo de bom, mas tudo que é de bom, verdadeiro, sincero, honesto, de boa fama, proveniente de Deus, tudo isso nós podemos desfrutar. Está aí no mundo disponível. E o manual, é o acervo maior que contém tudo isso, chama-se Bíblia, a palavra de Deus. O que sai do eixo da Bíblia, da palavra de Deus, é sempre de procedência maligna. Não importa que venha dos lábios mais afinados com o modo interessante de apresentar as mensagens. Bom, diante dessa situação, abre-se a brecha que o diabo esperava. Mas nós não podemos desfrutar de tudo. O diabo tem uma solução, tem uma ideia. Ele claramente chega e diz, eu tenho uma ideia melhor para você levar essa vida cristã. Eu tenho uma ideia muito melhor para os cristãos do mundo inteiro, para viverem em tranquilidade e felicidade e em paz,
contentes, abusando dos direitos que pode ter. O diabo pesquisou e achou na expressão graça de Deus uma oportunidade de envenenar o reino de Deus. Eu tenho um programa nesta TV, todo sábado às 14 horas, chamado Tudo pela Graça. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos e obtemos é pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Nos deu a vida eterna e nos dá a felicidade. Mas o diabo viu que essa graça contém algo significativo, que é a salvação. Cristo morreu por nós e nós o aceitamos, abrimos o nosso coração, obtemos a vida eterna, não pecamos absolutamente mais. O nosso pecado agora é fruto da carne, mas não do Espírito, porque recebemos o Espírito Santo de Deus no momento em que aceitamos a Jesus. Quando fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência bate e imediatamente nós temos que buscar a Deus para obter o perdão, para que esse pecado não nos contamine, não nos empestie por dentro. Mas o diabo aí chegou no ouvido de muita gente, de pastores, de líderes de movimentos deste Brasil inteiro, e logo, se é que não vem de outros países, chegou nos ouvidos dizendo o seguinte: vocês estão salvos pela graça, vocês já obtiveram a salvação, vocês são novas criaturas, não existe uma possibilidade de você perder a vida eterna, você é salvo, você não será salvo, você não perde a salvação. Então, por que não desfrutar de tudo de maravilhoso que esse mundo tem, oferece, já que não há risco algum? Aí as pessoas que são carnais têm inveja do mundo de pecado, têm inveja da falsa liberdade que as pessoas desfrutam neste mundo. Digo, oba, é verdade. Nada vai acontecer para que eu perca a salvação, para que eu vá para o inferno. Então eu posso fazer de tudo. Eis a nova heresia. Essa heresia prega a hipergraça. Meus queridos irmãos, meus amigos, na verdade não existe uma hipergraça. O que existe é a graça. É quase impossível até defini-la, porque dizer absolutamente a expansão e finitude da palavra graça é impossível, porque ela é a manifestação de Deus na nossa direção. Na verdade, não é uma hipergraça, é uma desgraça. É uma desgraça que está chegando às igrejas pelas orelhas dos servos de Deus que estão coçando. E talvez, pastor, presbítero, diácono, líder, bispo, apóstolo, sei lá o que você é, a sua orelha ou as suas orelhas estejam coçando, procurando uma maneira nova de dirigir a sua igreja, de dirigir o seu rebanho. Mas aí nessa novidade de vida, que nada mais é do que um retrocesso ao pecado, encaminhá-los para uma vida infeliz e para a mortificação da igreja de Cristo neste mundo. Eles ensinam que Cristo já pagou tudo na cruz, e é verdade. Assim nós podemos viver em liberdade, isso também é verdade. Mas a nossa liberdade não é segundo os ditames do diabo, nem das inclinações e clamores da carne, mas a nossa liberdade é vivida diferentemente, é para o bem, para o absoluto, para o nosso crescimento, para a felicidade constante e progressiva, para que a cada dia nos santifiquemos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Um outro ponto diz o seguinte: vejamos as condições estabelecidas por Deus para os que foram salvos. Eu sei, eu fui salvo. Não há a menor chance de eu ir para o inferno. E você também, se você é um crente. O contingente todo dos salvos de todos os tempos, não há risco para eles. A salvação foi dada, Cristo pagou os nossos pecados naquela cruz. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e fomos feitos uma nova criatura. E a nova criatura, segundo a Bíblia, não é da carne, não é pela dinâmica da carne, não foi refazer a nossa estrutura biológica, citológica, neurofisiológica, nada disso.
não foi potencializar o número de neurônios, que já é uma imensidão. Nada disso. Nada disso. O que Deus faz por Cristo no momento que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador é exatamente tornarmos-nos filhos dele, salvos, à semelhança dele, certos da vida eterna, tanto quanto o Pai, o Espírito e Jesus Cristo estão inseridos, e de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Entrarmos nesse universo dele, para desfrutar a vida eterna e a felicidade eterna. Bom, então vamos ver os textos que dizem respeito à nova condição do crente. Aquele que está limpo, o que diz a Bíblia? Limpe-se ainda. Quanto mais eu me limpo, mais percebo em mim ainda resquícios, ainda que sejam resquícios de sujeira. Sabe por quê? Porque eu estou na carne. E a minha carne se inclina naturalmente para o pecado. A carne tem compromisso com o pecado e o pecado com a carne. Mas nós somos novas criaturas pela entrada do Espírito que foi concedida por Jesus Cristo, enviada por Jesus Cristo para ocupar os corações, a vida e a integridade daqueles que nele creem. Tá? Então, quem está limpo, limpe-se ainda. A vida do crente deve ser de busca constante pela limpeza, pela pureza, pela santidade. Em 2 Coríntios 5,17 encontramos, se alguém está em Cristo, olha, se alguém está em Cristo, se você estiver em Cristo e eu estou em Cristo, então nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que eu vou voltar à prática das podridões do passado? Como um cão voltando ao seu vômito? Não, eu não posso de maneira nenhuma ter inveja daquilo que falsos crentes praticam em vida de orgia, de bebedice, de prostituição e até de homossexualismo, e insiste em querer ficar nas igrejas. Dê um tiro no ouvido, tome fumicida e vai logo para o inferno direto, porque você não é crente. Se você pensa assim, se você deseja assim. Em Efésios 4:28, nós encontramos aquele que furtava, não furte mais. Mas não é especificamente e somente a palavra furtar no sentido de subtrair às escondidas alguma coisa de alguém, não. Qualquer atitude desonesta pela qual você tire algo do outro, até o seu bom nome, isso é um ato de furtar abominável por Deus. Mas no capítulo 4 de Efésios, temos uma riqueza para enxovalhar a cara dos pregadores dessa hipergraça, dessa desgraça, que já começou a aparecer no meio de certas igrejas batistas. Batista. Eu sou pastor batista. Mas se não começou a aparecer em outras denominações, espero que vai começar. Vai aparecer. O que na verdade, os pregadores da hipergraça estão anunciando? Vejamos, a questão do andar. A Bíblia contraria todo esse jeito de ser. Então, prestemos atenção. Não andeis como os outros gentios. Crentes salvos não podem andar como as pessoas do mundo, como os pecadores. Cometedores de toda a impureza, segundo o versículo 18. Vos despojeis, do velho homem. Não podemos viver da maneira como nós éramos, homens ou mulheres. Temos que ter uma vida diferente. Deixemos a mentira. Podemos até nos irar, mas não transformemos a nossa ira em pecado. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo, e o diabo está perto. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam e que o invocam em verdade. E é verdade absoluta isso. Deus está perto de todo aquele que o invoca, mas o diabo está sempre por perto também, comendo pelas beiradas, esperando uma brecha para entrar e sussurrar no ouvido desejoso alguma coisa diferente e agradável. Não andeis desta maneira. Irais, não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ofensiva, nojenta, podre. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Estáis selados. Nós estamos selados no Espírito Santo para a vida eterna. Somos novas criaturas pela presença do Espírito em nós. A nossa inclinação é para as coisas de cima e não para as coisas de baixo. Não aceitemos a introdução dessa heresia que diz que podemos fazer o que quisermos, que não há risco nenhum. Ou seja, dando maior conforto para o povo de Deus viver de modo parecido ou até igual com este mundo. Mas o capítulo 5 do mesmo texto, nós somos orientados a mais outras coisas. Sermos imitadores de Deus. E como imitadores de Deus, nós devemos andar em amor, em santidade. Nós não temos que imitar, nem devemos imitar o diabo, nem o nosso amigo que bebe, enche a cara, que rouba, que furta, que adultera. Nós não estamos aqui para imitar podridões. Estamos aqui para imitar a Deus pelo seu Espírito. Livremos-nos da prostituição. A Bíblia orienta a que nos afastemos de toda a impureza, que não sejamos avarentos e tantas outras coisas. Pensemos nas coisas que são de cima. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima. O que ocupa a sua cabeça em termos de pensamento? As coisas daqui, deste mundo, os negócios e as safadezas que as pessoas fazem, em que se sentem muito bem, ou nas coisas dos céus que apontam para a vida eterna e a vida em santidade? Deixai a mentira. Efésios 4:14 diz o seguinte: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. É esse vento de doutrina que está por aí, fluindo para um lado e para o outro, encontrando brechas de fragilidade, que as pessoas estão aceitando essa hipergraça criada no trono do diabo, no trono de Satanás, e abraçada graciosa e agradavelmente, confortavelmente, por muitos servos do Senhor, que dizem: você está salvo, você não vai perder a vida eterna, não precisa se preocupar, não precisa cumprir essas exigências. Na região em que eu vivo e trabalho, eu não moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, moro numa cidade próxima, a 300 quilômetros de distância. E estou toda semana aqui trabalhando, gravando, lutando, correndo atrás. Eu já fui presidente da Associação Batista do Extremo Norte Fluminense, que globalizava e globaliza quase uma dezena de municípios. E há muitos anos atrás, quando eu era pastor lá e presidente da associação, uma igreja padeceu um problema relacional do pastor com a igreja, uma crise, uma divisão. Eu fui chamado e assumi aquela igreja interinamente, a dirigir durante 10 meses. Lá chegando, encontrei um grupo diabólico e um pastor não menos diabólico do que o grupo, em rota de colisão e briga com a igreja. Assumi a igreja numa noite, 2 semanas depois eu consegui excluir, em nome de Jesus, de pelação da igreja, excluí todos o grupo. Lamentavelmente eu não excluí o pastor, porque o pastor era covarde o bastante, para ao sair da igreja, pegou carta de transferência em mãos. Então ele não era membro mais dali e eu não poderia levá-lo à exclusão. Mas todos os seus seguidores foram para o buraco, foram para a lama, foram excluídos. Organizaram uma outra igreja, a igreja dissolveu, e até hoje eles não aproaram e não aprumaram. Heresia nas igrejas. Essa mesma igreja agora, depois de um ministério maravilhoso de 31 anos praticamente, consolidada com um pastor preparado, culto bom, sério na cidade, querido por todos na cidade, um exemplo de vida. Apareceu lá um pastor que foi trabalhar como auxiliar e começou a pregar e inserir essa hipergraça. E dominou a cúpula, a diretoria toda, inclusive os tesoureiros, e começou a conspirar contra o pastor. E eticamente perguntando quanto tempo ele ficaria ali. E se o pastor, no momento que ele se aposentasse, iria passar o pastorado para ele.
Tudo isso não existe. Pastor não pode sequer fazer isso. Pensar nisso já é abominação. Ele era um pastor auxiliar submetido ali. Claro, o pastor o peitou, ele pediu exoneração, a igreja confirmou, a igreja não quis reconsiderar, mas o estrago que ele já tinha feito na igreja era tão grande que o pastor, para não morrer, porque ele é homem, ele não é Deus, entregou o pastorado. E lá está essa igreja padecendo por essa situação. E o tal pastor está correndo por fora para voltar, na esperança de voltar e assumir aquele pastorado. Mas isso não está só nessa igreja. Um estrago feito naquela igreja. Um estrago feito na vida daquele obreiro sério. Obreiro sério. Não vou citar o nome do pastor, não vou. É meu grande amigo, foi meu aluno, colega de trabalho, preparadíssimo, homem culto, com uma competência extraordinária. Um pastorado de 30 anos e 10 meses, numa igreja só, o maior ministério ali até hoje contado. Eu quero chamar a atenção dos membros desta igreja. Homens, diáconos ou não, mulheres, irmãos, honrem suas calças e suas saias. Vão para a Assembleia e excluam aquele grupo todo. Excluam, como foi feito há muitos anos atrás, quando fui pastor interino. Ponham na rua aquele bando de pilantras e não deixe aquele pastor voltar para assumir e acabar de estragar a igreja. Busquem de volta o seu pastor, que fez um grande ministério ali, honrado, sério, de vida ilibada. O homem que eu teria inveja se eu invejasse alguém ou alguma coisa, pela vida de contrição, de proximidade com Deus. Façam isso. Ponham para fora e busquem um pastor que é sério. E não demos lugar ao diabo com essas novidades, com essa tal de hipergraça, que é uma desgraça que ele está inserindo no nosso meio. Para finalizar esse ponto, já na fase final também do sermão, eu quero que vocês observem em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: separados estáis de Cristo, da graça tendes caído. Vós que estáis fazendo estas coisas, estáis separados de Cristo, caíram sim da graça, porque a hipergraça não é projeto de Deus. O projeto maior de Deus para a humanidade foi a sua graça. A graça de Deus é o suficiente para nós. Não precisamos de nada mais do que a graça que veio por Cristo Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade e não à libertinagem, que é isso que campeia no mundo. Em Cristo nós somos absolutamente livres. Não useis da liberdade para dar lugar à carne. Não existe nada que possamos buscar deste mundo pelo princípio da liberdade para satisfazer a carne. O que nós precisamos o tempo todo é satisfazer aos ditames do Espírito, na busca da santidade que existe na imitação de Cristo, na perspectiva de sermos iguais a Deus, e o seremos. Vamos servir uns aos outros pelo amor. Andemos em espírito e não vamos cumprir as concupiscências da carne. Toda a carne está cheia de concupiscência. Toda a carne se inclina para o mal. Na verdade, a carne não contém pecado. A carne é pecado. É por isso que a morte foi decretada para todos os homens. Para os perdidos, que depois vão para o inferno com a carne e tudo, e para os salvos, enquanto estiverem na carne, vamos sofrer. Entre outras coisas, como obras da carne, nós temos o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices, invejas, homicídios. Tudo isso aí é fruto da carne e de pecado. Abandone isso tudo. Saia fora dessa tal de hipergraça. Coma na pedra esses líderes que aparecem com essas ideias. Eles querem destruir a igreja. Como essa igreja que acabei de citar, um templo maravilhoso, o maior prédio da cidade. Moderno, sofisticado, confortável, um trabalho bonito. Mensagem de qualidade o tempo todo. E o diabo quer sim, está minando aquela igreja. E você que é crente, que é membro,
Caia em cima dessa gente, ponha aqueles que estão linkados, associados com aquele pastor déspota, aquele filho das trevas, ponha todos esses na rua, não tenham pena, mas é meu parente, eu conheço há tanto tempo, é meu vizinho, trabalhamos, dane-se, trabalhamos juntos, danem-se. Vocês têm que ter responsabilidade, é com Deus e as suas mensagens, e a sua palavra. Não existe hipergraça, só existe a graça de Deus que nos impõe muitas normas pelo simples fato de sermos filhos de Deus, sermos novas criaturas. E o que passa disso, das coisas que devemos praticar para agradar a Deus, o que passa disso é sempre de procedência maligna. E o último ponto, os semeadores desta heresia estão por aí. Dessa novidade, desse jeito mais favorável de ser. São lobos vestidos de pastores e até de ovelhas. São artistas se passando por crentes. As mensagens que pregam são produções intelectuais agradáveis, bonitas, ajuda, enfim, outras coisas mais sociais, mas a mensagem de Deus mesmo eles não têm para o seu coração, para o coração da igreja. O diabo oferecendo divertimento nas igrejas. Estamos com a moda agora de igrejas pretas. Igrejas pretas. Preto é boate. Igrejas pretas. Quantas são as que têm? Os seus cultos são músicas, só músicas dançadas sensualmente conduzidas. Isso não é para louvar a Deus. Deus não quer isso, Deus não precisa disso. E nenhuma pessoa vai ser edificada por essas manifestações carnais. A igreja não é lugar de divertimento, a igreja é lugar de obtenção de felicidade, de contentamento, de paz. Lugar em que ouvimos a palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento geral. Mas a sociedade perdida sempre oferece, e o diabo é especialista nisso, sempre oferece boas alternativas, muito boas, mas para o distanciamento de Deus. Para o distanciamento de Deus é que isso está sendo ensinado e pregado em nossas igrejas. E muitos são os líderes que têm se levantado com mensagens, com jeito de ser, para o distanciamento de Deus. É uma nova heresia, comichão nos ouvidos, e muita gente está indo atrás. Mas, irmãos queridos, amigos, dê ouvido à palavra de Deus e busque a santidade. E enfrente ao diabo com ousadia, mesmo que esse diabo se apresente na sua igreja como um pastor, como um grande pregador, como um camarada simpático, como uma esposa amabilíssima, querida de todos, com filhos que são maravilhosos, por diáconos, presbíteros e líderes que são extraordinários no trabalho de Deus. Se eles chegam com essa mensagem, com essa heresia de hipergraça, sentem o pau neles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, ao irmão, à irmã e à igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra. Amém.